Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de maio. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura nacional. Escutamos o companheiro Júlio Quadros, da direção do PT gaúcho e candidato a presidente do PT no Rio Grande do Sul, que fala da troca de partido de Eduardo Leite pelo PSDB para o PSD e como a direita vai criando alternativas. Escutamos também o companheiro Luiz Bonetti, também do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, que comenta e faz um informe sobre as perspectivas para o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que também ocorre ao longo desse ano. E pessoal, começamos a edição de hoje com uma nota triste. Faleceu no dia de hoje, aos 81 anos de idade, Sebastião Salgado. Certamente um dos maiores fotógrafos, fotojornalistas do Brasil e do mundo. Ao longo de sua trajetória, Salgado registrou a luta dos mais pobres em todo o mundo. A luta por dignidade, por soberania, por justiça social. São emblemáticas as imagens feitas por ele em Serra Pelada, as imagens dos trabalhadores rurais sem terra e da luta pelo direito à terra em várias regiões do Brasil, mas também em outras regiões da América Latina. Sebastião Salgado, ao longo do último período, teve posições muito importantes na luta e na resistência pela democracia. Mesmo vivendo na França, o seu trabalho continua a influenciar muitos daqueles que admiram o registro fotográfico como um instrumento de resistência, luta e enfrentamento. Por isso, nosso registro hoje do Sebastião Salgado, que nos deixou, e que saibamos admirar toda a sua obra. E dito isso, falamos um pouco agora da conjuntura nacional. Afinal de contas, nesta semana, muita gente falou e, ao fim, se confirmou. Foi anunciado uma perspectiva de contingenciamento no orçamento para que nós possamos cumprir as metas e objetivos do arcabouço fiscal. Além disso, também mudanças nas regras do IOF, essas que foram anunciadas e logo em seguida alteradas, e novas mudanças também já foram feitas. E o fato é que, nesse exato momento, realizar contingenciamentos, em outras palavras, realizar cortes para fazer com que o nosso orçamento caiba dentro do nosso arcabouço fiscal, é uma medida, no mínimo, temerária. Afinal de contas, é fundamental para que nós possamos enfrentar as dificuldades da economia global, as dificuldades que a conjuntura nos impõe e as dificuldades que nós temos enfrentado, inclusive, para organizar as propostas e dar concretude àquilo que foi colocado na campanha, é preciso ampliar o investimento. Portanto, o que nós temos visto já há algum tempo são reduções em áreas que não deveriam ser reduzidas. Vimos ao longo das últimas semanas diversas universidades informando que estão trabalhando no limite do seu orçamento. Algumas, inclusive, com manifestos públicos dizendo que, caso não tenham o seu orçamento recomposto, vão ter que reduzir a sua capacidade de trabalho, de funcionamento. E, gente, convenhamos, não é isso que nós precisamos nesse momento. Aumento estratosférico da taxa de juros, perspectivas de contingenciamento, e tudo isso a gente está falando há 15 meses do início da campanha eleitoral. Lembremos, estamos no meio de maio. A campanha começa em agosto de 2026. Até lá, nos resta pouco tempo. Enquanto isso, a direita e a extrema-direita seguem a todo vapor. Na extrema-direita, articulações e mais articulações para garantir a anistia para os golpistas. Na direita tradicional, mas também bastante bolsonarista, articulações para lançar e construir alternativas para um bolsonarismo sem Bolsonaro. E quem saiu da catacumba
neste último momento, nesses últimos dias, foi ele, aquele que não deve ser nomeado, Michel Temer, pois é, o golpista reapareceu, né. O Temer, que é versado nas artes do golpe e que tais, saiu da sua masmorra para dizer que a direita tem que se unificar, que eles não podem chegar em 2026 tendo 5 candidatos, mas ele próprio chegou a dizer que existem alternativas, como, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, o Ratinho Júnior, o Caiado, entre outros, e colocou na lista Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que recém trocou o PSDB, assim como todo mundo está deixando, pelo PSD. Sobre esse assunto em particular, na edição de hoje, a gente vai escutar o companheiro Júlio Quadros. Mas, de conjunto, o Temer, emissário do golpe, é essa figura que fala o que uma parte importante da direita pensa. Ou seja, a direita tem um problema nas mãos. O Bolsonaro está inelegível, mas ainda não está preso. Torcem pela sua prisão, assim como nós torcemos. Mas eles torcem para isso por motivos diferentes. Porque para eles, quanto antes o Bozo for preso, mais tempo eles vão ter para construir uma alternativa. Afinal de contas, quanto mais tempo livre, o Bozo seguirá dizendo que é candidato em 2026 e não permitirá uma alternativa que seja de um bolsonarismo sem ele. Óbvio, existem opções à direita e todos eles, obviamente, vão ter que beijar os pés do Bolsonaro e vão ter que prometer a anistia para ele. Quem será? Nós veremos. Mas o fato é que a direita e a extrema-direita estão se movimentando. E nesse momento o nosso governo precisa tomar medidas muito concretas, para que nós não fiquemos na defensiva. Nós não podemos terminar o ano de 2025 na defensiva, enquanto a direita e a extrema-direita se articulam para nos impor uma derrota em 2026. Nós temos tempo, ele é pouco, mas ainda temos tempo e temos condições de fazer um enfrentamento devido para derrotar a extrema-direita agora, mobilizando a classe trabalhadora para que nós tenhamos, com muita, mas muita mobilização popular, pessoas engajadas na luta pela prisão do Bolsonaro e contra a pauta da anistia, para que não ocorra mais uma vez um acordão com o Supremo e com tudo para anistiar parte deles, mas também para derrotar a direita tradicional e o programa neoliberal. Programa esse que precisa ser afastado, inclusive, das hostes do nosso governo. É um desafio tremendo e, por isso, encerro falando sobre isso, não podemos deixar de comentar que o processo de eleições diretas do PT tem muita relação com isso. É preciso que o nosso partido, que a nossa militância, faça esse debate a sério. Faltam cerca de 40 dias, 40 e poucos dias, para o dia 6 de julho, data em que vai ocorrer a votação, e até lá é imprescindível que nós discutamos entre nós, façamos o devido debate e que tentemos alterar os rumos do partido e, consequentemente, também os rumos do governo. E dito isso, a gente escuta agora o nosso companheiro Júlio Quadros. O Júlio é dirigente do PT, gaúcho, e nesse momento também está como candidato a presidente estadual do PT no Rio Grande do Sul. Nós convidamos o Júlio para falar um pouco sobre as perspectivas na luta política e das consequências agora que o Eduardo Leite saiu do PSDB, não foi o último para apagar a luz, tem gente lá ainda, e foi para o PSD. É o Júlio Quadros que a gente escuta a partir de agora. Quem fala é Júlio Quadros, foi convidado pelo Patrick para fazer comentários sobre essa mudança de partido do Eduardo Leite, também sobre a sua disposição de concorrer à presidência da República. A primeira constatação que precisa ser feita é que o Eduardo Leite, sendo uma pessoa jovem, com 40 anos de idade, é alguém que tem muito tempo na política para poder levar à frente as suas pretensões. Portanto, na minha opinião, o Eduardo Leite ele joga em um cenário onde seja possível uma candidatura a presidente da República. Na verdade, a maior probabilidade, na minha opinião, é que ele seja candidato ao Senado ano que vem aqui pelo Rio Grande do Sul, numa chapa encabeçada pelo atual vice-governador, o seu vice-governador, Gabriel do PMDB, onde eles tentariam reeleger pela 4ª vez consecutiva o projeto neoliberal aqui no Rio Grande do Sul e com uma alavanca nacional.
já que os 2 senadores eleitos há 8 anos atrás, um foi o Heinz, do PP, da extrema-direita, e outro foi o Paulo Paim, da esquerda. E o senador eleito há 4 anos atrás foi Mourão, que já foi vice-presidente da República na chapa do Bolsonaro. Então, é uma jogada que, na verdade, pode tanto se realizar agora uma candidatura a presidente da República, como também pode virar um bom candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul. Algumas questões que nos chamam a atenção. A primeira, o Eduardo Leite é o primeiro governador a mudar de partido em pleno exercício do mandato. Com certeza, durante o período pós-ditadura, que todos os governadores eleitos desde 1982 se mantiveram nos respectivos partidos durante o seu mandato, e também, com certeza, no período pós-Estado Novo até a ditadura militar. Ou seja, o Eduardo Leite é a primeira figura política que, no exercício do próprio mandato, troca de partido político por aspirações meramente de candidatura a cargos outros, como a presidência da República ou como candidatura também ao Senado. O segundo aspecto que precisa ser analisado é o aspecto programático, ou seja, não existe nenhuma ruptura programática do Leite com o PSDB que justificasse a sua ida para o PSD. É meramente uma mudança de sigla com vistas a uma possibilidade de disputa política com maior envergadura à presidência da República ou a disputa ao Senado do ano de 2006. Portanto, não existe conteúdo programático nessa mudança de partido, o que mostra que é uma figura política que navega ao bel das conveniências e da sua necessidade, das suas aspirações no debate político. Enfim, do ponto de vista programático, ele é uma figura explicitamente neoliberal. É uma figura educada, uma figura polida, uma figura que carrega em si alguns aspectos progressistas do ponto de vista dessas opções pessoais, mas do ponto de vista político e econômico, uma figura altamente neoliberal. O Leite, para vocês terem uma ideia, ele foi eleito nas 2 gestões aqui no estado do Rio Grande do Sul, prometendo não privatizar o Banrisul e não privatizar a Corsã. Além disso, também disse o seguinte, que ele não retiraria da Constituição Gaúcha o dispositivo que exigiria um plebiscito na sociedade gaúcha se fosse o caso de debater a privatização do Banrisul e a privatização também da Corsã e também do que restava ainda da Serra. O que o Leite fez? Ele mandou um projeto alterando esse dispositivo constitucional, permitindo a privatização da Corsã e do restante da CE, conseguiu viabilizar esse projeto, alterou a Constituição Gaúcha e possivelmente encaminhou o fim da privatização do que havia ainda de distribuição na área de energia elétrica da CE, também encaminhou a privatização da Corsã, mostrando também que, do ponto de vista da política, da sua coerência política, é uma figura altamente duvidosa, porque ele promete e propõe coisas durante o período político eleitoral, mas depois, quando ele é governo, ele aplica na íntegra o seu pensamento neoliberal de privatização e de desmonte do Estado e de entrega do patrimônio e recursos públicos de forma fácil para a iniciativa privada. Só para lembrar, o setor de distribuição da SE, que ainda era público, foi privatizado por apenas R$100 milhões. E a Corsã é uma empresa altamente lucrativa, que vender água é uma coisa que sempre dá dinheiro, foi vendida por pouquíssimos milhões de reais também aqui no nosso estado. Então é uma figura que é um neoliberal clássico, mas que tem uma forma de agir na política que navega de acordo com o seu bel prazer. Ou seja, muda de partido, algo que não é comum e usual na política gaúcha, pelo menos nos últimos 40 anos, desde o pós-Estado Novo, ninguém havia feito isso, de trocar de partido em pleno exercício do governo. Também muda a conduta diferente daquilo que promete nas eleições para a candidatura que ele se coloca à disposição. Foi o caso da privatização da Corsã, foi o caso da privatização do resto da SE, foi o caso da retirada do dispositivo que exigia um plebiscito do Estado do Rio Grande do Sul para privatizar empresas importantes do nosso estado. Então é isso, minha contribuição para o nosso podcast. Um abraço, Patrick. Valeu, Júlio. Obrigado, companheiro. Bom, ainda no Rio Grande do Sul, nós conversamos com o nosso companheiro Luiz Bonetti. O Luiz, que é dirigente do partido, militante estudantil, e que, nesse momento, também está na disputa do nosso partido, fala pra gente sobre o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Pois é, companheirada, estamos aqui focados na construção de uma alternativa no PT, no processo de eleições diretas, no PED, mas lembremos, nós também temos, bem pertinho do PED, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, o CONUNE. E, bom, a estudantada está se organizando, se mobilizando, e é uma informação sobre o CONUNE que o Luiz faz pra gente a partir de agora. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a toda a militância que acompanha o podcast. Eu sou Luiz Bonetti, sou estudante de Direito na UFSM, faço parte do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, sou militante do movimento estudantil e atualmente também estou compondo,
a Coordenação Nacional da Juventude e da Articulação de Esquerda. Estou passando aqui para trazer um relato, né, apresentar um pouco de como está a conjuntura do movimento estudantil a nível nacional. Esse é um ano estratégico para o movimento estudantil. A gente sabe da força que o movimento estudantil tem historicamente e sabe também dos desafios, né, que a gente está enfrentando nesse momento, numa tentativa de superar esse refluxo, esse momento de fragilidade do movimento estudantil, que tem sido algo muito marcante nos últimos anos, né? A gente sabe que o movimento estudantil é uma força política que tem muito poder, que tem muito potencial, que demonstrou isso em outras gerações, e essa é a tarefa posta para a nossa geração, né? Recuperar essa força, acumular politicamente e fazer com que o movimento estudantil volte a fazer luta por todo canto desse país. Nesse sentido, desde o começo do ano, a gente tem se organizado e participado de eleições estratégicas de diretórios centrais e DCEs Brasil afora. Algumas delas a gente ganhou, a gente, nesse momento, compõe a direção de vários DCEs Brasil afora, a partir das eleições que têm ocorrido em 2025, e nas que a gente não ganhou, a gente conseguiu, né, também acumular politicamente, organizar nossa militância, e com certeza isso vai ser decisivo, né, a nível local, dentro das universidades onde a gente tem atuação. Além disso, 2025 também é o ano da edição número 60 do Congresso da União Nacional dos Estudantes, o CONUNE. Essa é uma edição marcada por uma necessidade histórica e a tarefa que a nossa geração tem de fato conseguir mudar os rumos da entidade. A gente tem visualizado uma Uni muito frágil, muito aquém do que o momento está exigindo, que não tem capacidade de fato mobilizar os estudantes, de fazer grandes caravanas, de chamar mobilizações sociais, de botar o estudante na rua, e isso tem demonstrado, né, o quão prejudicial tem sido quando a gente percebe que, dentro da conjuntura que está posta para nós, de sim uma recuperação importante do governo com o nosso presidente Lula, mas um governo que hoje se encontra algemado por um Congresso Nacional, por um Centrão, pelo empresariado, que muito pouco consegue avançar em áreas importantes, estratégicas, principalmente nos setores públicos, como as universidades públicas. A gente sabe a falta que faz uma Uni forte, uma Uni pautando o debate público e trazendo de fato qual deve ser a cara da educação brasileira. Então, esse CONUNE para nós, ele é estratégico, porque ele precisa reverberar nisso. A gente sabe que essa tarefa não é fácil. A gente visualiza uma Uni muito institucionalizada, muito parada, muito mais fechada, né, em querer discutir em gabinetes, e quando mobiliza os estudantes, não faz essa mobilização de fato da base, dialogando com os DCEs, buscando organizar a luta de forma mais ampla. E a gente precisa superar isso, né? Então acredito que esse CONUNE vai ter essa tarefa e a JAI está se organizando para isso. As eleições nas universidades para tiragem de delegados já começou a acontecer, já foram cadastradas as comissões para a organização das eleições. Elas devem acontecer agora, nesse final do mês de maio e no mês de junho. E no mês de julho vai ocorrer, então, entre os dias 16 a 20, o Congresso da Uni, a sua edição 60, uma edição histórica para nós estudantes, que vai acontecer lá em Goiânia, e que, de fato, precisa representar o tamanho do desafio que a gente tem e que a Uni precisa assumir esse compromisso para esse próximo período. Esse é um pouco do relato que eu deixo. Daqui uns dias, daqui umas semanas, a gente vai ter maiores informações. Acho que essa frente dos movimentos sociais, da reorganização das direções desses movimentos, e no nosso caso da Uni, ela é fundamental para que, de fato, a gente recupere força política, acumule força social, porque a gente sabe que, se ficar na dependência de grandes acordos nacionais, a realidade está posta para nós, está escancarada, não vai rolar, não vai ser por esse caminho. Tem que botar assim o povo na rua apresentando suas pautas, porque é isso, inclusive, que vai dar sustentação não apenas para o nosso governo, para o presidente Lula, mas para o projeto de país que a gente acredita e que a gente elegeu nas urnas. Agradeço a oportunidade e seguimos em luta. Viva a juventude e viva a articulação de esquerda. Valeu, Luiz. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um programa que é feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.